Olá pessoal, após a gente ter visto a nomenclatura dos hidrocarbonetos, que eu chamo na realidade do alfabeto da nomenclatura dos compostos orgânicos, se aquela cartilhazinha onde você vai aprender o ABC para poder chegar à nomenclatura dos compostos orgânicos, das funções oxigenadas, das funções nitrogenadas, das funções sulfuradas, etc. Então a gente vai na realidade começar a função halogenada. Vamos começar com os aletos orgânicos, que são derivados halogenados de quem? Derivados halogenados dos hidrocarbonetos. Então, existem algumas nomenclaturas. Existe a nomenclatura oficial, a nomenclatura usual. Nós vamos começar definindo o que é esse composto chamado aleto orgânico. São compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela substituição de átomos de hidrogênio por igual número de átomos de halogênio. No caso, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Por isso recebe o nome de derivados halogenados. São representados por Rx, quando isso aqui é um derivado não aromático, certo? É uma alquila, ou ARX, quando é o anel benzênico. O grupo funcional, tá certo, do halogênio é exatamente o aleto. As nomenclaturas, você tem a nomenclatura oficial. Prefixo, que indica a quantidade de halogênios, pode ser mono, di ou tri, tetra, geralmente o mono não aparece. O nome do halogênio, que seria flúor, cloro, bromo e iodo, e o nome do hidrocarboneto que está ligado o halogênio. No caso, se for o nome do hidrocarboneto prefixo, mais o infixo, mais a terminação do hidrocarboneto, que é O. Vamos ver alguns exemplos. Aqui no caso eu tenho o cloro ligado ao carbono primário. Aqui é o etano. Então esse aqui é o cloro, etano. Observa aqui, posição 1, posição 2. Isso aqui é o 2 iodo propano. Ó, posição 1, posição 2. Começa a contar da extremidade mais próxima ao iodo, ao halogênio. No caso aqui o flúor. 2 fluoropentano. Aqui, começa a extremidade aqui. 1, 2. 2 cloro. 1, 2, 3, 4. Cloro butano. Nessa aqui você tem o radical metil e tem o aleto. Então começa aqui, 1, 2, 3. Então a posição 2 é para o cloro e a 3 é para o metil. E o nome da cadeia principal é pentano. Então é 2 cloro, 3 metil, pentano. Na letra F nós temos posição 1, 2, 3. Então na posição 2 eu tenho o bromo, na posição 3 eu tenho o iodo. A cadeia principal é butano, então é 2 bromo, 3 iodo, butano. Nesse caso aqui eu tenho a posição do CH3 e o cloro em relação à posição do CH3, ele é orto. Aqui é a posição orto, aqui é a posição orto, aqui é a posição meta, aqui é a posição meta, aqui é a posição para. Então aqui seria 2 cloro, metilbenzeno, no caso aqui eu estou usando o prefixo orto. Então, orto, cloro, metilbenzeno. Então, os aletos funcionam como se fosse substituto da cadeia, certo? Eles não são considerados principais, substituto da cadeia nesse tipo de nomenclatura que é chamada nomenclatura oficial. Vamos ver aqui alguns outros exemplos. Eu coloquei aqui o bromo, essa cadeia aqui é o eteno, então esse aqui é o bromo eteno. Essa cadeia bem aqui, 1, 2, 3, 4, é o butino. Então na posição 1 tem o iodo, então isso aqui é 1 iodo butino. Aqui a cadeia cíclica, cloro, ciclo butano, isso aqui é o ciclo butano. Posição aqui é 1, porque tem que passar a posição 1 da ligação dupla. 1 cloro, ciclo buteno. Aqui é a posição 1, 2 e 3. Tá certo que eu tenho que passar por cima da insaturação. Então aqui é a posição 3 para o bromo. Então 3 bromo, ciclo butino, ligação tripla. Nesse caso aqui, posição 1, posição 2, posição 3. 1 cloro, 3 bromo, ciclo butano. Nesse caso aqui, posição 1, posição 2, posição 3. 2, 3 dicloro, que tem 2 cloro, ciclo buteno. Que nesse caso aqui eu tenho posição 1, posição 1, posição 1, posição 2, tá certo? Aí eu fiz o quê? Como posição 3 para o cloro, estou fazendo essa contagem aqui ao contrário, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 5, que está circulado. Então, posição 3 que está circulada é para o cloro,
A posição 5 está ciclada aqui é para o bromo. E a posição 4 é do iodo. Então a gente tem 3 cloro, 5 bromo, 4 iodo, ciclo, pentino. Pentino. Vamos para frente mais um pouquinho. A nomenclatura usual. Como é que se faz a nomenclatura usual? Nome do aleto, a palavra de e nome do substituinte com a terminação ila. Tá certo? Ou il, que na realidade é um radical. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eu tenho cloreto, que é o nome do aleto, cloreto, porque é como se fosse, na realidade, um ânion, cloreto. Cloreto de quem? De metila. Metila, radical metila. Aqui é o brometo de etila. Brometo de etila, tá aqui o etila, a etila. Aqui, cloreto de, aqui é a posição 1, posição 2. Então, cloreto de propenil 2. Ou cloreto de isopropenil, porque ele está na posição bem no meio, então é chamado de isopropenil. Olha essa posição aqui, está na posição 1. Então, isso aqui é o cloreto de N-butinil. Ou, tá certo? Cloreto de butinila. Tira esse N também, fica cloreto de butinila. Certo? Vamos para outro exemplo. Cloreto de ciclobutanila. Butanila. Ou ciclobutanil. Aqui é o brometo de ciclopentenila. Brometo de ciclopentenila, porque tem a ligação do. Aqui é fluoreto de ciclopentenila. Aqui, cloreto de fenila. Aqui é posição orto, tá? Posição orto em relação ao CH3. Ortocloreto, toluil ou toluila. Vamos para frente, um pouquinho mais, gente. Eu tenho aqui uma leitura que eu considero como leitura obrigatória. Os aletos orgânicos são compostos derivados da substituição de um ou mais halogênios de hidrocarboneto pela mesma quantidade de halogênio, elemento da família 17 ou 7A da tabela periódica. Geralmente, os halogênios são representados pela letra X. Assim, seu grupo funcional é dado por halogênio. Aí, os aletos podem ser classificados de 4 formas: quanto ao número de halogênio ligado à cadeia carbônica, quanto ao tipo de halogênio presente na molécula, quanto ao tipo de carbono que o aleto está ligado diretamente. Exemplo, aqui é o mono, é cloreto, carbono é primário. Aqui é mono, é brometo, o carbono é secundário. Aqui é mono, é cloreto, certo? Carbono terciário. Aqui é dicloreto, carbono é secundário. Aqui ele é uma função mista, porque na realidade ele é misto porque ele tem cloreto e tem brometo. Então ele é misto, mas o carbono é primário. Ele pode ser classificado quanto ao tipo de cadeia carbônica, que o halogênio está ligado. Diretamente podem ser a leite de alcoíla, ou a alquila, como eu disse, quando é o R, quando é um composto alifático, tá certo? E a leite de arila, quando você tem a presença do anel benzênico, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, 2-bromo-butano, 2-bromo-butano, aqui é o triclorometano, aqui ó, contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 cloro, 3 etil, 2 fluoro, heptano, certo? Se usa a palavra fluoro no lugar de flúor, uma literatura. Vamos para frente. A maioria dos aletos é organoclorado e eles foram alvo de muitas polêmicas em virtude dos ataques que muitos deles sofreram por ambientalistas que afirmavam que essas substâncias representam um perigo para o meio ambiente, principalmente o inseticida DDT. Por isso, alguns aletos orgânicos que antes eram utilizados foram abandonados. Já outros, como o gás lacrimogêneo e alguns pesticidas, ainda são utilizados. Veja alguns exemplos de aletos orgânicos. Você aqui tem o cloroforme. Ele era muito usado antigamente como anestésico em cirurgias, que está aí dentro, por exemplo, cloroforme, que é o triclorometano. O cloroforme, ele é colocado no lança-perfume. Esse lança pode levar a pessoa a dependência, gerar danos irreparáveis ao organismo, tais como irritação na pele, olhos e trato respiratório. Pode causar queimadura na boca e garganta, dor no peito, vômito, atingir o sistema nervoso central.
sistema vascular e fígado, além de poder levar ao câncer. Atualmente é mais usado como solvente orgânico. Os CFCs são os clorofluorcarbonetos, também conhecidos como freons. Eles são formados por moléculas do tipo metano e etano. Seus átomos de hidrogênio são substituídos por cloro e flúor. Os principais CFCs, nome comercial CF11, CF12, CF114, CF115. Os CFCs ele podem ser principalmente para serem usados em compressores para refrigeração doméstica, por exemplo, a geladeira, para expansão de polímeros em produtos tipo spray. Porém, eles vêm sendo gradativamente substituídos por outros compostos, pois o CFC ligado na atmosfera, lançado na atmosfera, são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. O DDT, ó, o DDT, tá aqui, ó, dicloro, difenil, tricloretano. Isso aqui é o DDT, dicloro, dicloro, difenil, tricloretano, que é o DDT. O que ataca os inseticidas aponta como principais alegações a proibição as mencionadas abaixo. Pode causar morte de pássaro, tornar a fina casca de seus ovos e levar à extinção de algumas espécies. Não pode ser eliminado do meio ambiente. Por efeito acumulativo, DDT pode chegar até os seres humanos e causar câncer. Os que defendem saúde dizem que essas alegações não têm comprovação e basta usar o DDT de modo controlado. Um abraço a todos vocês, tá certo? Vamos ver aqui algumas questões que eu coloquei para vocês. Essas questões você deve resolver. Essas questões elas foram colocadas e no final também eu coloquei as respostas para vocês conferirem se vocês acertaram ou não. Aqui vocês estão vendo as questões e logo depois você tem as respostas comentadas, todas as questões comentadas. Ok? Um abraço, até a próxima.